Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um vídeo e hoje, vídeo comparativo. Nós vamos comparar o comentário bíblico Bica da CPAD com o novo comentário Bica da editora Central Gospel. Gente, esse vídeo comparativo foi um dos mais pedidos nos últimos meses. Muita gente nos pediu para fazer esta comparação, porque muita gente tem dúvida sobre o conteúdo destes materiais, se são iguais, se são semelhantes, qual é a linha teológica deles. Então a gente vai estar mostrando. Eu não vou ser assim muito exaustivo nessa abordagem, mas eu creio que todas as dúvidas serão esclarecidas. Se você ainda tiver qualquer dúvida sobre estes materiais, se essas dúvidas não foram esclarecidas no nosso vídeo aqui, né? Então, vá aí nos comentários e deixa pra gente a dúvida que a gente vai estar esclarecendo. Então, vamos deixar de conversa, vamos para o vídeo comparativo. Antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, segue a nossa página no Instagram, é @canal João Paulo Fonseca, e na descrição do vídeo vocês encontram também os nossos canais parceiros. Então vamos deixar de conversa e vamos para o vídeo comparativo, comentário bíblico Bica da CPAD com o novo comentário Bica da editora Central Gospel. Bom, a finco de informação, o comentário Bica da CPAD possui 10 volumes. Então aqui, inclusive está fora de ordem, né? Eu inverti o volume 1 e o 2 aqui. Mas nós temos 5 volumes para o Antigo Testamento e 5 volumes para o Novo Testamento. Vocês encontram tanto na capa dura como também capa brochura. Eu tenho os 10 volumes na capa brochura, tá? Então ele vem aqui nesse box. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar. Então olha só, vou tirar aqui o volume 6. Eu já fiz o review desse material. É um livro que não é tão pequeno na questão da altura. É um livro aí tamanho médio, chegando ao tamanho grande. E eles não são tão grossos também, tá? Mas a gente tem muito conteúdo nesse material. Já o novo comentário Bica da Central Gospel, ele está sendo lançado através de box como esse, contendo de 5 a 6 volumes, e aí eles colocam volumes aleatórios. Eu comprei um desses box, tá? Que eu vi que era o que vinha com livros um pouco diferentes, né? 2 do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento. Então, esse box do novo comentário Bica, publicado aí pela Central Gospel, ele veio com 1º e 2º Samuel, Ezequiel, Daniel, Lucas, que são 2 volumes, e Apocalipse, tá bom? Então a Central Gospel já lançou vários volumes desses comentários, mas ainda não lançou todos. Eu creio que serão mais aí de 40 volumes. Eu não tenho um número certo, mas nós já temos aí mais de 40 volumes. E como eles estão fazendo geralmente um volume para cada livro, e na Bíblia nós temos 66 livros, então nós teremos uma quantidade enorme de volumes. O Bica da CPAD são 10 volumes, tá bom? Então daqui a pouquinho eu vou estar mostrando um pouquinho sobre isso. Bom, o comentário Bica da CPAD, como eu disse, são 10 volumes. Então o volume 1 de Gênesis a Deuteronômio. O volume 2 comenta de Josué a Esther. O volume 3 de Jó a Cantares de Salomão. O volume 4 de Isaías a Daniel. E o volume 5, Oséias a Malaquias. Então, os 5 primeiros volumes pertencem ao Antigo Testamento. Vocês conseguem comprar os 5 volumes do Antigo Testamento de forma separada, tá bom? Então, eles são divididos em blocos de livros. O volume 6 comenta de Mateus a Lucas. É o primeiro volume do Novo Testamento.
O volume 7 comenta de João a Atos. O volume 8 de Romanos a 1ª e 2ª Coríntios. O volume 9, Gálatas a Filemon. E o volume 10 comenta de Hebreus a Apocalipse. A média de cada volume, 500 páginas, mais ou menos, tá bom? Então vocês também conseguem comprar os 5 volumes do Novo Testamento de forma separada. Não precisa necessariamente comprar os 10 volumes juntos. O que vocês não costumam encontrar, principalmente lá na CPAD, vocês não encontram, os volumes separados. Pelo menos em lojas que vendem produtos novos, vocês não encontram os volumes separados. Bom, como nós mostramos no início, o novo comentário Beacon da Central Gospel, eles vendem um conjunto de livros em um box. Então eu comprei um conjunto que veio 5 livros, como eu mostrei: Ezequiel, Daniel, 1º e 2º Samuel, Lucas e Apocalipse. Então eu vou fazer uma comparação do conteúdo desses dois materiais. Lá na Central Gospel eles costumam vender, né, pelo menos nas lojas parceiras, eu não sei como funciona bem, que a Central Gospel ela vende através de parceiros. Eles costumam vender o box com 4 ou 5 volumes. Mas eu já encontrei pessoas vendendo volumes separados também, tá? O da CPAD eu nunca vi, mas talvez também existem pessoas vendendo os volumes separados. Bom, vamos fazer a comparação desses dois materiais agora, para a gente saber a questão do conteúdo, já que eu fiz aqui uma análise geral dos dois comentários. Quando a gente pega os dois livros, né, e é interessante, aqui eu tenho o volume 10 junto com o volume de Apocalipse, né, o volume 10 do comentário Beacon da CPAD, com o volume que comenta Apocalipse. Então aqui nós temos vários livros sendo comentados no volume 10 do Beacon da CPAD. Neste livro nós temos apenas Apocalipse. Então de cara nós percebemos que o material da Central Gospel, o novo comentário Beacon, ele é mais exaustivo, tá bom? Vamos ver aqui um pouquinho as informações. Então, virando aqui a parte de trás da página, a gente lê que o comentário bíblico Beacon traz uma interpretação abrangente da Bíblia Sagrada, elaborada por 40 teólogos evangélicos conservadores. São 10 volumes, 5 para o Antigo Testamento e 5 para o Novo Testamento. Em cada livro bíblico são comentados versículos de forma expositiva, exegética e sempre com uma sugestão homilética, o que torna o Beacon particularmente útil para pregadores e professores da escola dominical. Mas também tem uma característica devocional que faz dele uma obra cativante e indispensável a todos os crentes que desejam estudar a Bíblia. Então, o Beacon da CPAD ele é um comentário muito abrangente, porque ele é um pouco expositivo, ele é exegético, ele tem uma sugestão homilética e ele também te ajuda na parte devocional, tá bom? O novo comentário Beacon da Central Gospel, olha só, na contracapa aqui a gente tem algumas informações. Envolvente, perceptivo e academicamente minucioso e completo, o novo comentário Beacon expandirá sua compreensão e aprofundará o seu apreço pelo significado e pela mensagem de cada livro. Indispensável, esse comentário fornece a pastores, estudiosos, profissionais e professores estudantes da Bíblia uma interpretação crítica, relevante e inspiradora da palavra de Deus. Cada volume apresenta texto contemporâneo de notáveis especialistas, material introdutório prático, explicações claras, anotação abrangente, anotações complementares e biografia expandida. Então a gente percebe que o novo comentário Beacon da Central Gospel ele tende a ser um pouco mais técnico, porque ele trabalha dentro de uma linha mais exegética, tá bom? Mas a gente vai estar mostrando um pouco como esse comentário vai trabalhar. Então aqui tem informação do autor desse volume. Então vamos agora para o conteúdo, para a parte interna. Eu quero chamar a atenção que eu tenho aqui o novo comentário bíblico Beacon da Central Gospel, ele é capa brochura, tá? Então todos os volumes são capa brochura. O comentário Beacon da CPAD vocês encontram na opção capa dura e na opção capa brochura. Eu tenho na capa brochura e é um acabamento muito bom, embora seja de capa brochura.
é um acabamento resistente, o meu eu tenho desde 2017. A folha é um material muito bom, tá? Eu já usei muito esse comentário, então, particularmente, eu não tenho nada a reclamar dele. Chamando a atenção aqui na ficha catalográfica, a CPAD trouxe ele para o Brasil em 2006 e ele originalmente foi publicado por esta editora Beacon Hall Press Kansas City, tá? Uma divisão de uma publicadora aqui Nazarena, né? Pelo que a gente consegue perceber, e ele foi traduzido aqui para o Brasil em 2006, ele foi publicado originalmente em 1969. Então, essa informação é importante, porque aqui a gente percebe que esse comentário ele veio aí de fora. E aqui a gente tem uma informação no prefácio também, isso aqui é importantíssimo, que a gente vê qual é a linha teológica desse comentário. Nós cremos na inspiração plenária da Bíblia, Deus fala com homens pela palavra, ele fala conosco pelo Filho, mas pela palavra escrita, como saberíamos que o verbo ou a palavra se fez carne? Então aqui a gente tem uma explicação. A fé cristã deriva da Bíblia, esse é o fundamento para a fé, para a salvação e para a santificação. O comentário bíblico, Bica, olha só, é oferecido em 10 volumes, aqui tem uma explicação. Então a gente percebe que é um comentário altamente conservador, tá bom? Então essa é a primeira informação que eu quero passar para vocês. É um comentário altamente conservador, não tem influência, né, ou contaminação liberal aqui. A gente tem alguns agradecimentos, tem uma instrução aqui no início como utilizar este comentário. Então a gente tem aqui o comentário bíblico Bica foi escrito para ser usado com a Bíblia em mãos. Então essa informação é importante porque muita gente acha que só deve estudar o comentário bíblico sem a Bíblia, né? Aqui a gente tem um entendimento que é um comentário exegético e expositivo ao mesmo tempo, além de te dar uma base homilética para você preparar seu sermão. Então essas informações são muito relevantes. E nesse volume 10 vocês vão encontrar comentários de Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas e Apocalipse. Então são mais de 500 páginas, tá? Geralmente todos os volumes trabalham assim também, vários livros, né, como nós já mostramos, e a média é de 400 a 600 páginas mais ou menos, tá bom? Bom, vamos agora para o novo comentário Bica, da editora Central Gospel. Ele é capa brochura, particularmente o acabamento não é tão bom como o da CPAD, mesmo da CPAD, a versão que eu tenho é capa brochura, mas as folhas, aquelas folhas meio amareladas, a capa ela é mais fina e é um material que qualquer coisa, que qualquer movimento que você fizer, você pode rasgá-la. Então eu já até encapei o meu. Então o acabamento deixou um pouquinho a desejar nesse comentário, o novo comentário bíblico Bica da Central Gospel. Aqui a gente tem informações na ficha catalográfica. Olha só que interessante. Ele foi traduzido, ele chegou aqui no Brasil em outubro de 2015. E o título em inglês, olha só, ele foi impresso, ele foi publicado lá nos Estados Unidos. Isso aqui é interessante. Pela mesma editora, a Beacon Hall Press, né? Acho que é isso, eu não sou bom no inglês. Então, ele foi publicado lá nos Estados Unidos pela mesma editora que o comentário Bica da CPAD. Porém, esse aqui é de 2012, como vocês percebem. O da CPAD é de 1969. E ele vem com o título New Beacon Bible. Então, é um novo comentário bíblico mesmo. Beacon, tá? Então, ele é da mesma editora que o comentário bíblico Beacon da CPAD lá nos Estados Unidos, tá bom? Então aqui a gente tem uma dedicatória, os editores do comentário, né? Isso é importante, um sumário. Lembrando que esse volume vai trabalhar só o livro de Apocalipse. Então, olha só, um sumário muito completo. Eu particularmente gostei dessa parte, porque o sumário completo te ajuda na questão das buscas. E em seguida nós temos um prefácio dos editores. Vocês lembram que o comentário bíblico Bica da CPAD, como nós vimos, eu vou mostrar de novo aqui para vocês, para não ficar nenhuma dúvida, eu vou fazer essa comparação dos dois comentários, tá?
Então, olha só, aqui a gente tem a ficha catalográfica, olha a editora em inglês, Beacon Hill Press of Kansas e tal. Foi publicada em 1969, não é isso? Olha só o nome da editora lá nos Estados Unidos, o novo Beacon da Central Gospel. É a mesma. Só que ele foi publicado em 2012. Então, no Brasil, quem publicou o comentário bíblico Beacon, o primeiro, foi a CPAD. E o novo comentário bíblico Beacon foi a Central Gospel. Tá bom? Então, eles são oriundos da mesma editora, mesmo instituto, vamos dizer assim, lá nos Estados Unidos. Bom, voltando aqui para o prefácio dos editores, eu tenho algumas informações também sobre a linha teológica desse comentário. O propósito do novo comentário bíblico Beacon é tornar indispensável a pastores e alunos um comentário bíblico do século XXI que reflita melhor a cultura da tradição teológica wesleyana. O projeto desse comentário visa tornar essa cultura acessível a um público mais amplo, a fim de auxiliá-lo na compreensão e na proclamação das Escrituras com a palavra de Deus. Então, olha só, os escritores dos volumes dessa série, além de serem eruditos na tradição teológica wesleyana e especialistas em suas áreas de atuação, têm também um interesse especial nos livros designados a eles. A tarefa é comunicar claramente o consenso crítico e o amplo alcance de outras vozes confiáveis que já comentaram sobre as Escrituras. Então, eles trabalham esse comentário dentro de uma linha teológica wesleyana. Nós sabemos que John Wesley, a linha wesleyana, ela segue uma linha arminiana, ela tem uma linha teológica bem interessante, principalmente para o público pentecostal, para o público arminiano. E esse material tende a apresentar as visões críticas que nós temos também dos livros das Escrituras, tá bom? Então é importante a gente trazer essa informação, lembrando que o novo comentário bíblico Beacon e o comentário bíblico Beacon da CPAD, eles vieram da mesma editora, vamos dizer assim, lá dos Estados Unidos. Então, ambos são de linha wesleyana, mas aí tem um diferencial, tá? Que eu quero trazer para vocês ao apresentar. Vou fazer a comparação agora dos dois comentários de Apocalipse, para a gente tirar qualquer dúvida com relação a isso. Peguei aqui o Beacon da CPAD, então eu vou lá para Apocalipse. Bom, já cheguei aqui. Olha só. Como é um volume que comenta vários livros, separei apenas o de Apocalipse para a gente fazer a comparação, para vocês entenderem como esses comentários trabalham, tá? Já na parte prática. Então, inicialmente, nós temos uma introdução. Então, o comentário bíblico Beacon da CPAD tem uma introduções a cada livro, tá? Essa introdução, ela vai te trazer o geral do livro, a autoria. Olha só. A data, destinatários, propósitos, estrutura, interpretação, esboço. Geralmente são esses os pontos. E aqui nós temos uma prova que esse comentário bíblico Beacon da CPAD, nós vimos que ele também é de origem da escola wesleyana, ele segue uma linha arminiana, ele também é continuista, tá? Mas ele tende a apresentar os vários pontos de vista. Então ele coloca, olha só, por exemplo, em Apocalipse nós temos alguns tipos de interpretação. Ele vai apresentar todos os tipos de interpretação e vai fazer a exegese do texto, a exposição, te dando aí uma sugestão homilética e também ferramentas para você aplicá-lo na sua vida. Bom, o novo comentário bíblico Beacon da Central Gospel, ele começa com uma introdução. A introdução dele é bem mais exaustiva, como vocês percebem. Então ele começa aqui com uma parte da importância do livro. A autoria, ele desenvolve a introdução mostrando uma autoria e também as linhas de pensamento com relação à autoria deste livro. Muita gente sustenta
que a maioria dos estudiosos sustenta que foi o apóstolo João que escreveu o Apocalipse, mas nós temos outras visões também, e ele traz aqui as visões com relação à autoria, lugar e data do livro, ocasião e propósito, olha só a quantidade de conteúdo, estrutura e características literárias, e aqui ele trabalha também a linguagem do livro, ele vai mostrando a linha de pensamento que ele segue com relação à linguagem ou estilo do livro de Apocalipse. A gente tem aqui também perspectivas interpretativas, ele traz aqui a visão de teólogos wesleyanos também, mas de outros teólogos, ele não foca muito em apresentar só a linha de pensamento wesleyana, ele traz as perspectivas com relação a isso também, faz um geralzão, temas teológicos do livro, tá? Ele vai trabalhar também o texto de Apocalipse, e aí ele vai entrar no comentário propriamente dito do livro. Então a introdução de cada livro é um pouco mais exaustiva nesse comentário, tá? No caso, no novo comentário bíblico Bica. Bom, depois da introdução, e agora nós pegamos o comentário bíblico Bica da CPAD, a gente vai cair no comentário do texto. Ele vai dividindo o seu comentário em seções. Então a seção 1 passado, Apocalipse 1, do 1 ao 20. Ele traz aqui uma breve introdução, e aí ele vai comentando a seção em uma forma muito interessante. Ele abre a possibilidade de nós entendermos que ele segue também uma linha expositiva. Ele começa aqui, o subscrito, verso 1, 1 ao 3. Traz o comentário do verso 1, e o interessante é que o Bican da CPAD ele não se prende apenas ao texto, mas ele analisa também outras traduções, ele faz uma exegese das expressões. Olha só, na língua portuguesa esse livro predominantemente denominado Apocalipse, isso ocorre porque a palavra grega para revelação é apocalipsis, vem do verbo apocalipto, descobrir ou revelar. Na Septuaginta e no Novo Testamento ele é usado no sentido especial de uma revelação divina. Então ele traz um estudo, olha só, ele comenta, colocando, olha só, em negrito partes do versículo. Agora ele está comentando aqui o verso 1. E ele vai discorrendo, olha só. Mas qual o significado do complemento de Jesus Cristo? Alguns estudiosos entendem que é um genitivo objetivo, isso é, Jesus Cristo está sendo revelado. Aí ele traz o primeiro ponto. Em segundo lugar, ele pode ser tratado como genitivo de posse, isso é, revelação que pertence a Jesus Cristo. O propósito de Deus ao dar essa revelação a Jesus é que ele pudesse mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Em negrito, sempre partes dos versos. Outro termo importante é brevemente, vem do grego takei, né? Não sei. Charles comenta, e esse cumprimento ocorreria logo. Então, olha só, ele vai desenvolvendo a exegese expondo o texto, tá? Seção 2, aliás, a gente está ainda na seção 1, mas o ponto 2, o conteúdo da revelação. João testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus e de tudo que ele tem visto. A palavra grega para testificou e testemunho vem da mesma raiz. Tá vendo? Ele vai fazendo a exegese no grego. Isso é muito legal. Então, olha só, ele comenta a primeira seção. Olha só, várias páginas. Encerra e vai para a segunda seção, o presente. Então, ele comentou lá o passado, o presente. Dentro do estudo, Apocalipse 2, 1 ao 3, 22, ele trabalha da mesma forma, tá bom? Já o comentário bíblico Bica, o novo comentário bíblico Bica da Central Gospel, ele também começa colocando um subtítulo, mas ele traz alguns apêndices ao longo do comentário que são fundamentais para você estar estudando. Então a gente tem aqui o primeiro campo, por detrás do texto. Então ele traz um estudo adicional de complemento ao texto, aí seja um estudo crítico, alguma coisa do tipo, tá? Ao longo você encontra também alguns quadros muito interessantes sobre assuntos, igual, por exemplo, ele vai trabalhar aqui sobre o número 7, e aí ele já entra no texto, começando do verso 1 e 2. Geralmente, o novo comentário bíblico Bica da Central Gospel comenta versículo por versículo. Então essa parte aqui ele está comentando o versículo 1 e o versículo 2. O Bican da CPAD não comenta verso por verso. Algumas vezes ele comenta, mas nem sempre.
Aqui, majoritariamente, ele comenta verso por verso. E nós entendemos aqui também que ele é bastante exegético. Olha só, ele coloca algumas partes do verso também, da mesma forma que o Bican da CPAD, em negrito e vai fazendo a análise exegética. Mas o Bican da CPAD ele é mais expositivo. Esse aqui já é um pouco mais exegético mesmo. Ele vai focar em apresentar o significado no original, tá bom? Ele traz alguns apêndices ao longo, olha só, a palavra de Deus. Ele vai discorrendo aqui também ao longo de outros livros da Bíblia, fazendo um paralelo aqui com, no caso, o livro de Apocalipse. Ele cita outras passagens bíblicas. Então, olha só, bem-aventurança, verso 3, olha só, ele comenta só o 3. Em seguida, ele comenta só o verso 4. Então, a diagramação aqui, você percebe que ela é uma diagramação mais simples, né? Aqui a gente tem o comentário do 5 e do 6, depois do 7 e do 8. Então, ele vai comentando praticamente verso por verso. Olha só aqui um comentário do versículo 8. O elemento final antes do início da experiência visionária são as próprias palavras de Deus. Somente aqui são registrados discursos diretos de Deus. Aqui as palavras de auto-identificação completam a introdução ao autenticar a mensagem e ainda explicar sua origem. Então a linguagem do novo comentário Bican da Central Gospel é um pouquinho mais técnica que a linguagem do comentário Bican da CPAD, porque o comentário Bican da CPAD ele tem um viés expositivo também. Já o novo comentário bíblico Bican da Central Gospel, ele tende a ser um pouco mais exegético. Bom, uma outra comparação que eu quero fazer é a questão do tamanho da letra. Vocês percebem que a letra do comentário bíblico Bican da CPAD é menor que a letra do novo comentário bíblico Bican da Central Gospel. Então, embora a gente perceba que o material da Central Gospel é mais exaustivo, porém o Bican da CPAD também tem muito conteúdo, porque a letra dele é menor. Então dá essa impressão, né, que ele tem menos conteúdo, mas não tem, tá? Embora a letra seja o volume aqui da Central Gospel, a gente tem aí mais de 400, quase 400 páginas só de comentário de Apocalipse. E o material da CPAD, a gente não tem essa quantidade de páginas, se eu não me engano dá umas 200 ou menos um pouco. A gente tem muito conteúdo aqui também, porque a letra é menor, tá? No caso do material da CPAD. Então nós já mostramos um pouquinho a forma como ele comenta. Por exemplo, aqui eu estou em Apocalipse capítulo 20. A gente tem aqui uma explicação sobre a expressão 1000 anos. Então ele traz a explicação. Como é que esse comentário vai trabalhar? Ele mostra as linhas de interpretação. Então aqui a gente tem algumas linhas de interpretação sobre a questão, por exemplo, do milênio. Embora ele vai no original e explica a palavra, tudo bonitinho. Tá bom? Já aqui no comentário, o novo comentário Bican da Central Gospel, olha só como ele vai discorrendo. Ele comenta praticamente verso por verso. 15, 16. Em seguida, ele traz um estudo sobre o milênio. Algumas variantes, linhas de pensamento. Ele cita alguns autores, né? Olha só. Então ele vai trabalhando, ele cita obras apócrifas também. Ele é um material bem assim, que traz uma crítica na questão de apresentar diversas linhas, né? Então, olha só, até chegar aqui ao final do capítulo 20. Tá? Então, indo para o final, olha só, nós temos aqui a conclusão e ele traz, no final, a partir do texto, alguns pontos interessantes para você aprender ainda mais sobre o livro de Apocalipse. E ele encerra, só o volume de Apocalipse são 375 páginas. Já o Bican da CPAD, olha só, a gente estava aqui no capítulo 20. Ele encerra. Nós temos aqui cerca de 200 páginas só para o comentário de Apocalipse. Ele também trabalha muito parecido, né, colocando aqui os versos em negrito, mas ele não costuma comentar verso por verso. Ele traz bloco de verso como se fosse uma exposição, e aí vai fazendo a exegese dentro dessa exposição. E aí nós finalizamos o conteúdo desse material.
Então, esses são os dois Bicans que nós temos disponíveis no mercado. Comentário Bíblico Bica, da CPAD, e o novo Comentário Bica, da Central Gospel. Particularmente, eu ainda fico com o Comentário Bíblico Bica, da CPAD, porque ele tem todos os livros, e apesar dele não ser mais exaustivo que o novo Comentário Bica, da Central Gospel, ele é um 3 em 1. Ele vai te expor, vai fazer a exegese e vai te dar uma sugestão homilética para você preparar sua pregação. Já o novo Comentário Bica, da Central Gospel, ele é mais técnico, ele vai ser um pouco mais aprofundado, vai ser mais aprofundado. Porém, ele não vai te dar essa exposição do texto, essa parte homilética que o Bica da CPAD te dá. Ambos, como vocês viram, são oriundos aí do mesmo instituto lá nos Estados Unidos, possuem a mesma linha teológica, né, um material que segue a linha arminiana, um material continuista, um material ortodoxo. São materiais diferentes, né, não é o mesmo comentário, e vai te entregar explicações do texto aí de uma forma muito interessante, tá bom? Que Deus abençoe vocês, espero que as dúvidas foram esclarecidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários que a gente vai estar esclarecendo sobre esses dois materiais. Forte abraço e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.